Que honra, É isso, que prazer honra estar te aqui. receber aqui. Prazer, irmão. Sabe, tem muitas pessoas que são queridas e importantes na nossa vida e participam da nossa vida em esferas diferentes, né? Alguns são amigos, outros familiares, outros trabalham juntos, outros servem juntos em alguma coisa. E esse cara aqui está presente em todas essas esferas da minha vida. A gente convive muito. Estamos Sim, num momento da nossa amizade em que nós dividimos responsabilidades em diversas áreas. sim. Eu tenho o prazer, o privilégio de ter o Guto como meu amigo já há muitos anos. Eu conheço a história dele e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado vendo esse vídeo. Irmão, seja bem-vindo. Obrigado por topar o convite. Você é uma pessoa especial para mim. Cara, o que dizer de você então, né? Sem a gente saber, a gente já tinha convivido lá quando você tinha 2, eu tinha 12 anos, uma diferença de uma década, mas já tinha alguma coisa, né? Já Sim. era uma conexão que, sei lá, já era pra gente voltar a se relacionar. E quando a gente volta a se encontrar naquela situação, Sim. era pra estarmos juntos mesmo. Mas é uma honra minha, Alan. Tenho olhado os conteúdos do YouTube ali, cara, transformadores. Amém. Muito bom. Eu conheço a história do Guto e vou te dizer o seguinte: você vai ser edificado de diversas formas porque você vai ver alguém que Deus levantou. Levantou. Profissionalmente, no segmento que o Guto atua, em toda a nossa região, ele é uma referência aonde a gente chega. Nós somos sócios e o Guto é uma referência onde ele chega. Na família, que homem é o Guto para a família dele? Servindo a Deus, uma referência também, e você vai ser edificado por isso. Eu quero começar, irmão, pensando lá na sua formação como homem, na sua infância, sua família, quem eram suas referências, como é que era a sua relação com o seu pai. Fala um pouco sobre isso. Bom, somos 2 irmãos, né? Do mesmo ano, nascemos em 80, um em fevereiro, um em dezembro. Meu pai sempre trabalhou fora, né? Sempre foi no mundo de imóveis e teve uma época que trabalhou fora de Marília, mas sempre foi um cara que investiu no nosso estudo, no nosso conhecimento, sempre nos deixou muito à vontade. Eu não lembro nunca dele levantar a voz e nos relar, por exemplo. A mãe já era um pouquinho mais disciplinadora. Talvez pela distância dele também, né? Bastava uma voz dele, então, em questão de autoridade, de exemplo de trabalhador, porque ele sempre foi um cara que teve bons cargos, um cara desenrolado mesmo, sabe? Sim. Então, essa referência boa eu sempre tive dentro de casa. Ele falava um negócio sempre assim, seja homem honesto. Seja homem e honesto, sempre falava isso. Então, eu tenho memórias da gente indo assistir jogo do MAP junto, da gente jogando bola junto. E meus avós, né? Principalmente o avô de parte de mãe. E mais tempo, depois de muito tempo, eu vim a descobrir que o lado empreendedor meu veio dele. Apesar de toda a simplicidade dele, lá em Chaporã, funcionário público municipal, ele é um cara que sempre estava empreendendo, comprava um sítiozinho, uma chacrinha e fazia as coisinhas dele lá. E nos conectamos muito bem. Então, essas pessoas foram referências, esses homens foram referências para mim. Sim. Não, faz todo sentido você citá-los, porque a gente chama essa série de afiação inspirado naquele versículo de Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, um homem afia o outro homem. Então, nós queremos saber como um grande homem como você foi formado. E que bacana você compartilhar sobre seu pai, sobre seu avô. E aí você cresce, se desenvolve, vem a adolescência, a juventude. Eu queria que você falasse um pouco sobre os desafios que você teve, os possíveis questionamentos que você teve. Sim. Como é que foi na sua área da família? Como é que foi em relação ao início da vida profissional? Conta um pouco sobre isso, meu. Sim. Cara, é engraçado olhar para trás e ver, eu era travadão. Eu era quieto, até difícil de relacionamentos, de verdade. Com amigo, né? Com mês de namoro, sabe? Essas coisas, bem travadão. Em casa eu tinha minha mãe como um ponto forte, assim, que eu chegava e ela fala, e aí descarregava, fala. Parece meus meninos hoje, né? Que fala. Pô, fala menos, né? Quando fala menos, fala, tá acontecendo uma coisa? Fala mais. Então eu tive sempre esse conflito, cara. Eu queria participar, queria estar nas rodas, mas eu não conseguia entrar, cara. Eu ficava muito de fora, sabe assim? Você ficava de fora, mas fala, cara, eu acho que eu posso estar nesse meio, eu acho que eu posso fazer alguma coisa. Mas eu não sei o que na minha formação me travou naquela época. Eu acho que aí traz algumas confusões, aí você queria falar com alguém, com uma referência masculina, aí vem um pouquinho do começo
de uma distância, né? E o pai trabalhando muito. Acho que na época, antigamente, a logística era diferente, né? Hoje você fala assim, pô, daqui em Tupã é rapidinho. Antigamente daqui em Tupã era uma viagem, era como se fosse lá daqui pra praia. Então, eu não lembro de, por exemplo, desses momentos, eu ter uma figura de homem por perto. Tinha muito minha mãe, Tá. sem dúvida. Eu olho pra minha mãe até hoje como uma guerreira, né? Que ia dormir, sei lá, 1 hora, 2 horas da manhã, 5 horas estava em pé, cuidando da casa. E tá tudo bem, meu pai provendo, ela cuidando da casa. Mas no ritmo lá, e não era tão loucura assim antigamente, eu ainda não conseguia ter esse apoio, sabe? E aí, com quem que eu vou falar? Não é? Graças a Deus também nunca tive problema de droga, bebida, enfim, de ser... Rebelde fui um pouco, meu irmão era mais de boa, deu um pouquinho mais de trabalho pra minha mãe, mas acho que eu fui um bom adolescente. Boa, meu irmão. Você é alguém tão conhecido no segmento de comércio exterior. Aqui na nossa região você teve experiência em grandes empresas, trabalhou no Porto Seco, empreende já há 15 anos na área, atende tantas grandes empresas e... Como é que foi essa escolha, irmão? Pois é, cara, eu sempre estudei inglês, e aí uma época também estudando espanhol, chegou lá para fazer faculdade, eu não sei, eu tentei exército e aeronáutica, vai vendo. Exército e aeronáutica, e eu tava numa fase meio rebelde, então se eu entrasse eu ia ser mandado embora, expulso, preso, sei lá o que ia acontecer. Mas fui em Pirassununga, fui em Lins para prestar, Lins. mas sabe aquele curso que tipo tem 10 vagas para piloto da aeronáutica? Sei lá por que eu fui, meu pai me incentivava sempre. Foi uma experiência, mas não passei, lógico. Tinha que estudar muito. Eu sou esforçado, não era muito de estudar, assim, absurdamente. E aí chegou a hora de prestar eu fiz cursinho, aí tinha que fazer alguma coisa. Marília, cara, quais são as opções? Tinha feito idioma, né? Inglês, espanhol. Aí eu vou fazer comércio exterior. Na época era administração com ênfase em comércio exterior na fundação. Né? Faz 2 anos, aí direciona. Aí você escolhe, ou era marketing, ou enfim. Cara, e fui, entrei. Gostei desde o começo, gostei. Então, eu sempre fui um cara inquieto para conhecimento e informação. Sempre gostei de ler. Na época lá, então, em 2001, a gente não tinha internet tão bem desenvolvida que tem hoje. Então, era o que você tinha ali, era livro. Mas eu sempre fui curioso, sempre quis. E eu acho que já foi Deus direcionando, sabe? Tipo, vai para essa área aqui. Vou precisar do celular. É isso. Boa. Meu irmão, a gente está falando sobre o seu desenvolvimento e na faculdade eu sei que você conheceu a Aline. Eu falo isso. A faculdade deu 2 coisas para mim. A minha profissão, que eu amo, e que é um fator de transformador de vidas. Sim. Você sabe que isso... Hoje eu caminho olhando para as pessoas novas, para eles que entrem nesse segmento e se desenvolvam. E me deu a minha esposa amada, Aline. A gente foi 4 anos melhores amigos, desde o começo. Eu lembro a primeira vez que eu a vi, falei, meu Deus, que menina linda, né? Mas não é pra mim não, né? não dá. A gente tinha um amigo comum, o Ricardo Sebão, e aí nos apresentou. E desde o começo a gente fazia junto as coisas. E tá até hoje, assim, a gente manda muito bem nos projetos. Só que assim, né? Eu falo assim, Aline, vamos fazer A mais B igual a C. Ela fala, não, B é igual a menos C. Tá na mesma, mas cada um do seu jeito. Cara, e no final do ano a gente começou a namorar. E foi um negócio muito, muito forte. Nós formamos no comércio exterior, né? Ela não seguiu a carreira. Estudou para a Receita Federal, ia prestar Receita Federal. No primeiro concurso, cara, uma vaga, mano. Uma vaga ela me passa na lista do INSS. Falei, meu Deus. A Aline é violenta. É violenta. Falei, que bom, Deus, obrigado por aumentar o padrão aqui, né? Aí eu tive que correr também, né, nego? Porque enquanto ela estava bem já na carreira dela, falei, cara, agora dá para empreender, de verdade. Sim. Acho que a gente vai entrar nisso depois. Boa, irmão. Nesse momento, você devia estar na Jato? Conta um pouco sobre esse começo. Começou a estudar? Comecei a estudar em 2001, foi o início. Eu sei que no 3º ano da faculdade teve a oportunidade de uma entrevista de emprego na Jato. Cara, eu fui assim, fui relaxado. Eu falei, se for, eu já tinha tentado em outra empresa grande aqui na cidade, não tinha dado certo. Falei, se der certo, ok. Mas eu fui como experiência, sabe assim? Pensando que era um degrau para algo maior. E fui. Tinha outras 2 pessoas, elas estavam nervosas, eram 2 meninas nervosas, e eu aproveitei, cara. Falei, então, já que elas não querem, eu quero. Aproveitei. Cara, foi um divisor de águas. Primeiro que é uma baita de uma empresa.
eu tive a grande oportunidade de cruzar com o seu Nishimura. Eu lembro, tem uma imagem até hoje, cara. Lenda. Nossa, você é louco. Fiquei 2 anos estagiário, 2 anos contratado, então, antigamente o Impex era um lugar só. E aí, quando eu desliguei, lá a gente saía 5h18. Acho que eu desliguei o computador, é 5h16. Na hora que a tela apagou, eu só vi um senhorzinho, parecia aquele lá do Daniel San, paradinho na porta. E ele pegava tudo, né? Na hora que eu olhei no reflexo, nossa, o Nishimura aqui. Aí eu virei, eu cumprimentei, ele só olhava assim. Mas foi muito bom, cara, porque foi minha escola, né? Lá eu tive grandes professores que me ajudaram, Eduardo Maran, Alcides, Robertinho, Marildo, Ednilson. Só que aí ficamos 4 anos, em 2005, nós tentamos ir para os Estados Unidos. Sim. Legalizado, aquele negócio de trabalhar na Disney, né? Sei lá, o que eu ia ser, o Pateta, o Pluto, esse cabeção grande que não sei o que ia dizer. E não deu certo, cara. Você acredita? Nós fomos lá, a gente foi no mesmo dia, eu fui no guichezinho negado, visto americano. E eu saio esperando a Aline, ela vem também achando que o meu tinha sido concedido dela, não. Ela vem também negado, falei, poxa. Aí fiquei 10 meses parado, tentei o visto americano. Acho que eu sou o único cara no Brasil que eu tive 2 vistos negados, americano e canadense. Canadense não nega, cara. Negado. Cara, eu falei, mano, o que eu vou fazer agora? Tive a oportunidade, um amigo que a gente trabalhou na Jato me levou para IAD, Porto Seco de Bauru, que tem a Receita Federal. Cara, aí foi 1 ano e meio assim, de puro conhecimento. Viajei muito, nossa, viajei muito, aprendi muito de importação. Agradecer ao Marcos. Cara, top. Depois disso, tive a oportunidade na PPA. Um amigo ia sair da gestão da PPA, fizemos uma ponte para eu ser o gestor de importação e exportação. Eu entrei, estagiário, o Antônio Júnior, meu primeiro sócio. Sim. Ele era estagiário, cara inquieto. Fiquei 2 anos lá, acho que foi 2 anos certinho. Saio no final de 2010, 2011, e aí tem a oportunidade de abrir empresa. Tivemos alguns ciclos ali inicial, mas o resultado foi esse, né? Então, tive dentro de empresa, prestador de serviço, empresa, prestador de serviço. Então, foi um pouquinho de uma mescla de tudo isso. Aproveitei ao máximo, cara. A faculdade, ele foi um direcionador, né? Sim. Mas o conhecimento mesmo foi na prática. Foi na prática. E estamos aí até hoje. Meu irmão, nós vamos continuar falando de coisa boa, mas já nós vamos falar sobre o que Deus fez. Né? Ixi, aí fica bom demais. É que você citou agora a empresa, e eu quero que você fale um pouco sobre isso, porque a IB Solutions atende empresas, indústrias muito grandes hoje, e com diversas modalidades. A IB virou um grupo. Virou. Lá no começo, sua ideia era levar a consultoria. Sim. E me conta aí, como é que começou? Como é que você foi visualizando outras possibilidades? Quando eu estava na PPA, e uma baita empresa também, só agradecer ao pessoal lá, quando a gente encontrava os líderes ali no café, a gente falava, poxa, tem tanta coisa boa para fazer, né? De repente, se o pessoal que terceirizasse. Mas na época, terceirização de Departamento de Comércio Exterior e TI, lá em 2008, 2009, foi isso. Era mais difícil, né? Não era tão assim. E quando a gente estava lá dentro, eu falei, cara, tem tanta empresa que precisa disso. Porque já era difícil a gente, com uma boa equipe, nós éramos em 3, o Júnior era inquieto, a gente desenvolvendo. Era tão difícil a gente fazer comércio exterior na época. Mas imagina quem não tem. Eu sempre tive esse desejo, né, de levar um pouco para os outros. Quando eu saí, no final de 2010, 2011, foi sim, com essa ideia de ser o departamento de comércio exterior, uma consultoria. Poxa, então o conhecimento que eu tenho, eu posso levar isso para as empresas e, claro, ser o meu ganha-pão. Só que a empresa deu uma guinada quando a gente começou a pensar diferente. Beleza, eu estou inserido no comércio exterior em importação e exportação, mas como que eu posso pensar diferente? Como criar demanda se os caras às vezes não estão nem pensando nisso? E aí começou um movimento de a gente levar uma redução de custo. Uma empresa de Marília aqui nos abriu uma porta de falar assim, poxa, você já compra tal peça? Posso trazer para você tão bom quanto, mas trazendo uma redução? O que é isso? Nem a gente sabia. A gente plantou uma sementinha e falou, vamos fazer. Como a gente sempre foi inserido na parte burocrática da coisa, na parte operacional, então nos permitiu a pensar em soluções novas. Cara, o dinheiro está naquela mesa lá. Se o cara comprar aqui no mercado interno mal, ele vai perder também. Sim. Pô, vamos ganhar junto com o cara. Então essa é a ideia. Te trago uma melhor competitividade, me dá uma parcela disso. Só que com isso a gente foi vendo dificuldades, várias coisas. Desenvolve o projeto e entregar a mercadoria, poxa, o caminhão errado. Motorista na hora errada. Motorista comportamento não tão adequado. Vamos investir no caminhão, resolver a parte logística.
Pô, a questão tributária é complexa, você vai para um contador, para o outro não sabe. Vamos pensar em desenvolver essa parte. Então, assim, o grupo foi se desenvolvendo com as necessidades do mercado. Sim. Os espaços vazios. E é incrível, porque o perfil, a cultura que tem lá é de soluções de problemas, de promoção de melhorias, de mudanças. Então, a gente sempre teve esse DNA, sabe? Sim. Se vê um problema, cara, a gente nunca parou. O dólar disparou. Não. O Trump não sei o que. Não tem. A gente vive. Você tá lá Sim. conosco. É uma coisa absurda. Às vezes até nos atrapalha, né? Porque são tantas oportunidades que a gente vê. E é um pensamento ingênuo você entender que esse tipo de impacto não vai chegar no mercado interno. não tem como. Hoje está tudo interligado. Exatamente. Então, não é que a importação é a única área que vai sofrer com isso. Não. E também, assim, depende do que o cara tá acostumado, né? Onde ele tá ancorado, né? Se ele acha que aquilo é o máximo que ele pode fazer, ok. Só que a gente é um agente do incômodo, né? Bom, que a gente leva. Legal, respeitamos isso aqui, mas deixa eu te mostrar uma outra vertente. Olha o que o mercado tá fazendo aqui. Opa, aí o cara fala, peraí, dá pra fazer diferente. Então é isso que a gente acredita, né? Deixa de lado a burocracia e olha a oportunidade. Sim. Meu irmão, eu sei que nós nos conhecemos numa etapa da vida que você já era formado, já era casado, Sim. já tinha sua empresa, mas você estava vivendo um momento de luta. E eu tenho certeza que esse vídeo chega para pessoas que vivem lutas também. E algumas delas podem ser as que você viveu. Quero que você compartilhe um pouco primeiro sobre os desafios que você estava enfrentando. Sim. Para depois a gente entrar em como é que Deus fez para resgatar você de lá. Cara, sabe aquele sentimento assim, você passa 4 anos na faculdade, mas você fala assim, poxa, se eu tivesse aproveitado melhor esse tempo. Essa foi a minha caminhada com Deus. Minha vida foi o padrãozinho, né? Da média brasileira. Cumpri uma agenda final de semana com a família de ir na igreja católica. Gostava, porque era um momento que você está ali, então de vez em quando participava, lia uma coisa ou outra, enfim. Família bem. Então comecei o relacionamento com a Aline tendo boas referências ali, mas começamos errado o relacionamento, né? Então quando a gente ia para os Estados Unidos, a gente se tornou noivos. Então até que a festa de despedida para a viagem virou a festa do noivado. Tá todo mundo triste, ele falou, não, vai virar noivado, né? Tá bom. Mas não tínhamos assim, conhecimento nenhum sobre realmente o que é um casamento verdadeiro, sabe? Como começar de uma forma abençoada. Zero, nada. E aí que eu falo, né, desses 4 anos de faculdade, poxa, se eu tivesse esse tempo de caminhada ali na igreja, cara, sido exposto ao verdadeiro começo certo no casamento, poxa, isso é o meu grande lamentar, cara. Sei que tem que deixar para trás, olhar para frente, mas você fala, quantos começam assim, mas eu tenho um coração bom, meu plano é ter uma casa, e tá tudo bem, meu sogro, minha sogra me adora, olha como eu sou bonzinho. Beleza, mas você tá causando um efeito ali no mundo espiritual arrasador. E isso foi aparecendo aos poucos. A gente foi morar em Bauru, quando eu saí da Jato, fico 10 meses parado, tive oferta em Bauru. E aí a Daline também, ela trabalhava no Conselho Regional de Contabilidade, Marília. Também era um cargo que ela fez uma prova para entrar, uma vaga, entrou. Só que ia fechar Marília. Uhum. Aí falou assim, ou é São Paulo ou é Bauru. Aí, poxa, Bauru, vamos para lá, né? Cara, mas aí fomos pra lá. Mas e aí, cara, como se comportar dentro num casamento? Nosso apartamento era pequenininho, de tudo. Ela estudava muito, né? Até então não tinha passado ainda, não tinha feito a prova do INSS, mas como se comportar no casamento? Só deixar a comida pronta? Arrumar a cama? Dar carinho aqui? Ouvir ali? Não. E aí eu vi que com o tempo a gente foi se perdendo e se esfriando e se distanciando porque a gente não sabia se comportar no casamento. Na verdade, eram 2 namoradinhos, ou um menino e uma menina dentro de um relacionamento, não tinha um homem e uma mulher, muito menos um marido e uma esposa. Então, chegamos em 2019, quando a gente voltou a se encontrar lá, num curso de Casados para Sempre, como última opção.
desesperados, desesperados. Não só nessa esfera, tá? Porque, cara, eu era muito chato na empresa. Muito chato. Eu não sei como o Júnior aguentou ficar comigo há tanto tempo. Eu era muito arrogante. É muito arrogante. Brigava com o pastor Domingos, né? Por causa de estacionamento, que a gente ficava do lado, de vizinho. Irado. Eu esperava chegar lá na empresa, ter um cara parado na frente pra me irar. Era um prazer. Enfim. Destruído, cara. Perdido. Irmão, aí você nota, então, olhando para trás, que você, pessoalmente, não ocupava bem os seus papéis em relação a dentro de casa, no casamento, na empresa. Você tinha competências inquestionáveis, mas aí especialmente na relação com pessoas, Cara, na verdade eu nem sabia que tinha esses papéis, né? Tá. Eu achava que era assim, era o Guto. Eu sou o Guto, vou colocar entre aspas, marido, é o mesmo Guto filho, o mesmo Guto amigo, Guto profissional, e não. São vários papéis. Não que você vai mudar, você não muda. Mas, cara, você não vai entregar o que você cobrar lá, que você faz na empresa com a sua esposa. Uhum. Diferente, né? Sim. Diferente. Aí eu te pergunto, tá, e aonde... Cadê esse manual? Quem que me ensinou? Pô, mas aí você tem o exemplo dos pais. Beleza, vai até um certo ponto. Concordo. Você vai repetir. Mas aí, como ser esse cara dentro de casa? Mano, como que... Então, eu não tinha essa referência. Perfeito, irmão. Eu também não tive. Eu também bati muito a minha cabeça. E a ideia de tudo que a gente faz, que nós vamos falar disso em algum momento aqui, servindo a Deus e servindo aos homens, inclusive com esse canal, é a ideia de levar uma base para alguém que não tenha tido acesso à instrução. Porque a instrução, ela existe. Está na Bíblia. O padrão de homem está estabelecido por Deus ali. Sim. Mas nós, como a maioria dos brasileiros, não conhecemos na nossa formação. Nós, como a maioria dos brasileiros, crescemos em um comportamento religioso. Sim. O que isso significa? Religiosidade no sentido de você fazer alguma coisa não de forma genuína, mas sim como quem cumpre uma agenda e se sente agradando a Deus com aquilo. A ida na igreja uma vez na semana sacia a maior parte dos brasileiros, como nós já tivemos esse comportamento, como eu fiz a minha parte. E aí se vive uma vida do seu próprio jeito, ignorando o que Deus ensina na Bíblia. Sim. Não faz sentido nenhum. Sim. Se você crê no Deus da Bíblia e você vive do seu jeito, isso não tem sentido. Sim. E isso não te leva a ter consequências boas. Sim. E ali naquele momento que a gente se encontra, Gutão, você já estava num momento colhendo consequências ruins. Totalmente. Da falta de sabedoria para ocupar esses papéis, né? Totalmente. Acho que começou muito... que a gente tá junto já são 22 anos, acho. Você, Aline? 22 anos. E também foi um caminhar bem nós, assim... Você imagina, a gente 4 anos, melhores amigos. Desde o começo, tudo a gente fazia junto, como grupo escolar. Então, eu até acho que o relacionamento começou... nós levamos a amizade. É importante a amizade. Sim. Mas é importante também o amor entre homem e mulher. Então, aí que tá. Então, quando a gente traz essa amizade para dentro do namoro, para um casamento, a gente não mudou a função. Não mudamos a função. Então, eram dois inexperientes num relacionamento, os dois querendo que desse certo, mas no final a gente acabou repetindo tudo aquilo o padrão que a gente via em outras famílias. E, naturalmente, aquela que você mais convive, que é a sua própria família. Pai e mãe. E querendo acertar, a gente errou muito, né? Olhando para trás, nossa, quantos vazios, né? Quantos momentos que eu poderia estar apoiando ela, coisas bobas, sei lá, a gente já estava morando numa casa. Eu lembro que final de semana ficava uma TV, outro na outra. E sem as crianças, você fala, nossa, o que conectava então? Sim. Aí que tá, eu tô aqui e já tá cumprindo o meu papel. Não. Então, aquela questão de ter um tempo, intencionalmente, de ouvir a necessidade dela, não, tá dentro de casa, tá bem, não tá faltando, tá bem, sabe? Isso eu não fui mais prestando atenção na empresa, não fui mais prestando atenção no relacionamento com meus pais. Me familiarizei, fiquei, sei lá, nem coração duro, cara, eu nunca fui uma pessoa ruim. Pra mim, esse é a maior armadilha. Sim. É o cara que tá bem, mas não sabe que por dentro tá podre. Ou é o carinha bonzinho, mas não tem o que precisa realmente ter, sabe? Porque não é estável, eu era muito instável. Muito instável. Isso ou é muita alegria ou muita tristeza. Cara, é estranho isso, né? Você quer um equilíbrio. Eu não conseguia promover isso.
para os meus. Então, naturalmente, o negócio foi esfriando. A questão maior foi, eu não sabia que existia essa palavra, mas eu sempre falo isso, principalmente para os homens hoje. Qual que é a diferença de amor? Ódio? Não é. Indiferença. Tipo, você tá no ambiente independente, cara, pode cair o mundo em cima de você, a outra pessoa tá nem aí. Você machucou tanto, cara, você se afastou tanto e que tanto faz. Cara, isso aí dói. Quando abri os olhos e falei, meu, a gente tá no espaço, e agora? Aí era o fundo do poço, é quando a gente se encontrou lá naquele dia. Pois é, eu sei que tiveram pessoas da família que estavam querendo ajudar vocês e falaram sobre um trabalho que a igreja fazia em relação a esse curso do Casados para Sempre, né? Foi. E vocês toparam. Cara, pensa num cara que tinha resistência, né? Eu também. Eu lembro de ter ido na Batista, primeira vez falei, e os familiares, né? Principalmente da esposa, que são cristãos, do lado do meu pai, tem poucos, da minha mãe não tem poucos também. Eles me levando na Batista, eu achei barulhento, eu achei, sabe, muita cena. E aquele povo criando essa expectativa, lógico, por trás eles estavam lutando em oração, né? Eu nem sabia que era isso. E eles não desistiram, cara. Então, e foi uma confirmação no coração da Paty, do Márcio. Tá. O dia que eu voltei do Face, que Deus falando, é por isso que eu fiz você orar por eles. Cara... Paty, o Márcio, os tios da Aline, né? Paty, Márcio, tio da Aline. Os momentos mais difíceis eu tive com você e tive com eles, principalmente com o Márcio ali, chorando junto. Mas assim, eu não achei que lá ia ser onde Deus ia me puxar. Porque eu não me identifiquei, eu, humanamente falando, não me identifiquei. Lá você diz, naquela igreja. Naquela igreja, Sim. com aquelas pessoas, mas pessoas boas, né, que querem te ajudar. Mas pra mim eu achava que tinha um limite, né? Tipo assim, eu quero te ajudar, legal, eu quero te ajudar, o que você vai fazer? Vou te dar uma palavra boa, vou te dar um livro aqui, lê lá, mas faz, sei lá, entende? Cara... Não, deixa eu falar sobre isso. Foi muito interessante porque eu cheguei para fazer esse curso Casados para Sempre em 2019. Eu estava ali para fazer... Estava entre 4 e 5 anos de casado. E honestamente, o nosso casamento estava tudo certo. Estava bem. O que você vai fazer lá então? Só que todo mundo pode melhorar. Todo mundo precisa de instrução. E eu e a Flavinha já vínhamos visualizando aquela possibilidade. E naquele ano pensamos assim, vamos fazer? Vamos, então vamos. Porque aí, criança, vai deixar com quem? Toda semana... É um esforço. Sim. Então a gente... Não, agora nós vamos. E aí cheguei no primeiro dia, entra um, entra outro, e eu conhecendo todo mundo. Pensei, tudo bem. Aí chega o Guto, eu não conheço. Eu pensei, esse cara eu não conheço. Parece que ele é gente boa. Aí senta no sofá, cada um vai se apresentar. E aí esse cara fala assim, essa aqui é a nossa última tentativa. É verdade. Bom. Aí quando eu ouço aquilo, eu penso, Deus, eu vou ter muito prazer de te ver fazendo mais uma vez. Foi, cara. Porque assim, tinham chamado a gente fazer esse Casados. Eu falei, não quero. Cara, lembra como se fosse hoje. Aí, sei lá, acho que era uma segunda-feira, já tava assim, no limite pra começar. A Paty, cara, não desistiu. O grupo já tava fechado, tá? Já tinha mais um casal no nosso lugar ali, que era pra ser nosso lugar. Só que ela insistiu, acho que ela ligou pra pastora Rosângela, falou, tem uma vaga, mas você tem que confirmar agora. Aí ela mandou pra Aline e a Aline mandou pra mim. Sabe aquele negócio assim que já tá de saco cheio? Mano, vamos logo, então vamos fazer esse troço. Mas aquele negócio, né, eu vou cumprir a tabela, acabou, tal. Beleza. E aí, tá, onde vai fazer? Aí que eu fui saber, né? Na casa do pastor Domingos. De verdade, eu não sabia que era o pastor Domingos na época. Sim. Então, eu olhava, lógico que você via que é uma pessoa, um senhor, assim, de respeito e tal, com autoridade, mas você fala, mano, tanto faz, né? E é o cara que eu brigava por causa de estacionamento. Olha como Deus faz as coisas. Um dos prédios da igreja era vizinho de muro da Coladinho. Da IB. Coladinho. Cara, aí quando chega lá, de verdade, e o tio Márcio aí que falou, Guto, vai, abre seu coração. Abre seu coração. Isso mudou, cara. Porque você imagina, chegar tudo durão, Sim. E acontece, os homens fazem isso, né? Normalmente a mulher tá mais ali... Especialmente os homens. O cara se fecha, nós temos um grupo de homens, o cara vai se abrir lá pro segundo, terceiro livro. Tá bom, tá tudo certo. Mas eu não tinha essa opção, cara. Se eu fizesse isso, não ia mudar. Não ia mudar. Então, no primeiro dia eu cheguei chegando. Eu sei que poderia constranger a Aline. Eu ia falar, eu tava com esse cuidado não, né? Porque eu não tava com cuidado não, eu tava...
solto mesmo assim e desesperado. Mas não sabia o quão perdidos estávamos, cara. Não sabia, mas foi transformador. Irmão, fala um pouco do que Deus fez naqueles meses, porque aí você chega nessa condição e o final, isso é agosto. E dezembro, a gente tem outro desfecho. Fala um pouco sobre isso aqui, ó, que vocês viveram aqui. Cara, você vê, aí a gente começa a fazer o curso, aí tem vários, cada aula ali é uma pancada, né? Tipo, orar junto. Pega a mãozinha, nem sabe nem orar. Obrigado, Senhor, amém. Acabou. Tinha recomendações, tarefas para serem feitas em casa. Ou deliberar perdão era assim, né? Aline, você me perdoou por tudo que eu fiz? Sim, e você me perdoou? Eu falei, tá bom, então tá bom, obrigado. A gente achou que cumpriu a tarefa. Tarefa cumprida. Tá tudo certo. Sem especificar. Cara, mas alguma coisa começou a mudar, né? Começou a incomodar e a Aline teve a oportunidade de ir no Face Mulher. Sim. Ela aceitou, como também parte desse processo. Sabendo que ela fazendo isso aumentaria a chance de eu ir no próximo final de semana. Tá bom. Acho que foi basicamente isso. Eu era um cara muito ansioso. Eu já queria levar um monte de caderno, um monte de coisa. Eu lembro que a Aline a gente estava arrumando as coisas, era 5 horas na sexta-feira antes do meu embarque no Face. E ela não lembra disso, cara, mas Deus já usando ela, né? Ela falou assim, só relaxa, vai lá e ouve. E eu assim, mas como? Eu sou o cara que tem que anotar, tem que pegar, já queria levar tudo. E ela não lembra disso, né? E sabe o que aconteceu no meu Face? Cara, eu só fui lá para ouvir. E fui transformado. Eu sei que eu fui no Face. Só dando um contexto. O face a face com Deus. Tem de homens, tem de mulheres, tem de casais, tem de crianças. É um encontro que nossa igreja promove, como outras igrejas promovem, onde você fica um final de semana dedicado a entender o que é que Deus quer para você como homem. Sim. Sem distrações, sem seu celular, sem o trabalho, sem a família, sem nada. Totalmente focado. E normalmente é uma experiência muito forte para quem faz. Né? Muito. Mas eu estava andando muito na carne, né? Por exemplo, eu esperava receber carinhos assim, da esposa, direcionado. Nossa, como você é maravilhoso. E como eu sinto falta de você. Imagina, não veio isso. Direcionou como o papel do pai, né? Você como um pai, é isso, é aquilo. Eu falei, caramba, será que eu tô tão ruim assim, né? Mas quando eu saí do Face, tive meu encontro lá, foi incrível porque eu tinha alguns homens para pedir perdão. Sim. Um deles, quando eu tive meu encontro com Deus lá, e você estava lá, você sabe disso, quando tá no oratório, só tava eu e o primeiro que eu tinha que pedir perdão, cara. Ele tava lá dentro, nossa. Começou ali. Cara, Deus me capturou de um jeito assim absurdo. Logo em seguida, a gente teve a oportunidade de fazer a formatura do Face, a pastora nos ajudou, a Flavinha. Desculpa, Casados para Sempre. A Flavinha e a pastora nos ajudaram, aproveitamos uma decoração que estava lá. A preocupação da Flavinha era se a Aline ia aceitar, né? Porque imagina, cara, a gente tá no começo de uma recuperação. Eu tô super animado, agora eu vou casar, porque a gente tinha casado só no cartório, para eu entrar na Unimed dela, olha isso. Não, olha a bagunça na cabeça. Olha o conceito de casamento. Poxa, deixa eu casar com você para entrar na sua Unimed? Não tem sentido, né? E a Flavinha tava com esse receio aí. E ela querendo dar dicas, né? Aline, se prepara que vai ter o casamento lá. E ela, tipo, o que vai acontecer? E eu, Flavinha, pô, ajuda nós, né? Mas hoje olhando o vídeo de lá, rapaz, que coragem que eu tive. Pedi pro pai e pra mãe, mas a Aline tava assim, né? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Enfim, aceitou, foi legal. Só que foi o começo da jornada, né? Sim. Ali foi o começo do deserto, cara. Eu achei que fosse assim, semana que vem já tá tudo certo. Esse foi o meu grande erro, cara. Processo, né? Não passar pelo processo. Eu achei que assim, agora você vê, agora eu tô bonzinho. Me batizei logo em seguida, a Aline já era batizada. Cara, aí... Fala sobre essa decisão, irmão, de entregar a sua vida para Jesus. Ela não tinha saída, cara. Foi um negócio tão forte. Eu não conhecia. Eu tinha Bíblia, nunca tinha conseguido ler na época anterior. Eu não tive escolha, na verdade. Foi muito forte. Não tive escolha, porque eu vi que só era através dele que eu ia conseguir mudar o casamento, ressuscitar ali a empresa, melhorar meu relacionamento com meus pais e outras pessoas. Porque eu já tinha tentado de tudo. Tudo, cara. Não tinha como. Sim. Sabe? Aí, cara, onde eu vou pegar força? Você passou por momentos difíceis na empresa também, né? Onde você muito. Eu era muito sozinho, arrogante, né? Também, cara, grandes desafios. Eu fico pensando, é que Deus não nos abandona nunca, né? Porque, cara, você tá perdido no mundo, perdido nos seus pensamentos, nas suas atitudes, no seu coraçãozão que te passa a perna a todo momento. Cara, você só tá entregando coisa que não tem futuro, não é eterno, é coisa que te dá um prazer ali no momento.
Mas, cara, nada daquilo faz sentido. Sim. É muita confusão, era muita confusão. Eu lembro que quando eu voltava da Aline, por exemplo, a gente morou em Bauru 4 anos, cara, eu vinha todo o caminho falando de trabalho. Eu era muito chata. Eu não sei como a Aline continuou. Era muito chato, eu não era uma companhia agradável. E eu achava que eu era o cara. Tudo bem. Era o cara, que tá tudo bem. Mas não, era muito vazio, né? Muito vazio. Gutão, você, o que aconteceu? Foi exposto ao ensino da palavra. Você conheceu a Deus. Você começou a estudar a palavra. Você começou a se relacionar com Deus em oração. Você identificou pontos, atitudes na sua vida que precisavam ser corrigidas. Sim. Rotas que precisavam ser mudadas. Sim. O mais incrível é que Deus tem perdão para nós, né? Sim. Não importa os erros que você cometeu, Deus tem perdão para você. Isso é bíblico. Não importa. Não existe um buraco fundo bastante que não dá para sair. Mas o ponto é, consequências existem. Tem. E as consequências, elas são diferentes de uma coisa para outra. Se eu roubar uma xícara, isso é um pecado. Se eu matar alguém, isso é um pecado também. Nós precisamos do perdão de Deus para as duas coisas. Mas as consequências, elas são diferentes. São diferentes. São. E você tomou uma decisão de colocar a casa em ordem. E essa decisão ela é muito importante. Mas como você acabou de entrar e vai falar um pouco a respeito, existe um processo. Você sabe quando eu voltei do FAS, num domingo à noite, eu já tava com o Davi nasceu em 2015 e o Luquinha em 2017. Cara, antes de eu entrar em casa, eu parei, eu nem sabia muito sobre isso, mas alguém talvez tenha falado, talvez você, consagrei minha casa a Deus. De novo, talvez eu nem sabia muito o que era aquilo. Sim. Tá. Segunda-feira eu não consegui ir para a empresa. Cara, eu tava tão impactado que eu não consegui sair de casa. Só chorava e só tava tentando entender o que estava acontecendo. Porque eu já não era mais aquele mesmo cara, mas eu não sabia também quem eu era. E tipo, beleza, daqui para frente quem vai estar comigo? Com que ferramentas eu vou lutar? O que eu faço? Você tá no meio do caminho, né? Sim. E aí, quando eu chego terça-feira na empresa, e as pessoas sabem que era o Mário, né? Lá, Mário Augusto, Guto, consagrei a empresa também a Jesus. Talvez, sim, também não soubesse o que estava fazendo, tá? Mas eu sabia que a porta pro mal tinha fechado. Cara, lá, lógico que foi um processo, aí vem a pandemia, você imagina? Nos joga dentro de casa, num relacionamento 100% família. Mas pra gente foi muito bom, porque foi ali que a gente começou a se reconectar. Mas, cara, só que assim, ó, todo o caminho eu tentava fazer do meu jeito ainda. Não é mágico, não é um negócio assim, agora eu conheço a palavra e vou. E com Deus sempre ali. Cara, foi muito nítido, né? Eu chegava pra Aline, falava, mas você não tá vendo que eu tô mudando? Já tá errado, né? Não. Pô, mas eu mudei. Olha como eu tô bonzinho. Não tô vendo que você tá mudando. Tá errado. Cara, eu lembro perfeitamente o dia que eu cheguei pra Deus chorando, falei, não aguento mais, não quero mais do meu jeito. Porque eu achei que assim, ó, por exemplo, agora que eu conheço a palavra, já sei o que eu não vou fazer, basta, né? Não, eu sei que eu não quero cair aqui, então eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Não é isso. Eu tentava de tudo, cara. Aí eu vou comprar o melhor presente para agradar. Aí o que eu comecei a fazer? Idolatrar a esposa, idolatrar a empresa, idolatrar seja lá o que for. E Deus ficou parado. A minha sensação, ele ficou paradinho só me olhando assim, ó, com o holofote até onde eu ia, assim, ó. Aí, sabe assim? Aí ficou distante da luz, eu bati a cabeça lá no escuro de novo, aí volta, arrependidinho de novo. Aí eu desisti, falei, Deus, não consigo mais. Literalmente falei isso. Eu desisto. Do meu jeito não dá, por quê? Que os melhores presentes não dá certo, as melhores oportunidades não dão certo. Cara, eu entendi. Porque não é do seu jeito. Meus caminhos e pensamentos são maiores que os seus. Então, faz do seu jeito aí. Eu acho que você conhece melhor. Não, e eu, como tive contigo naquele momento, via um comprometimento seu de fazer do jeito dele. Você não se absteve, assim, ó, de nenhum posicionamento que precisava ser tomado. E eu te vi enfrentando de frente, assim, desafios, cara. Forte. Cara, que coragem. E quando você vê aquilo, você sabe que frutos de mudança virão. Sim. Bom, eu falo sempre, né? A gente teve as conversas mais difíceis eu tive com você. Conversa que eu não consegui ter com meu pai, não tive com meu irmão, não tinha pastor na época, então. E nem amigos verdadeiros, muito menos. Então, foram que nós tivemos lá.
em alguns lugares, você sabe disso. E de fato, cara, eu me posicionei desde o começo, mas uma coisa eu te falo, depois do encontro, pode ser o evento que for, o momento que for que você tem esse encontro, logo em seguida, pessoas queridas falaram, Guto, toma cuidado para não cair, permanece. Falei, cara, como que eu não vou querer permanecer numa coisa tão boa? Sim. Mas depois eu fui entender. Cara, aí você volta pro dia a dia. E aí o desafio continua. E aí a sua área onde você caiu ali continua em pé. É diário a sua entrega. Mas o que fez verdadeiramente diferença, cara, foi desde o começo. Mas desde o começo, eu nem negociei. É como você sair da faculdade e entrar pra pós. Tá. Você nem esperou. Caminhar com homens. Caminhar com homens. O formato que for. No meu caso, você imagina, pandemia entra. Putz, eu tive um pequeno mostrar ali do hombridade. Foi lá na empresa do Tits, no meio de pneu lá, tudo. E eu ainda lutando, tá? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Teimosão, viu? Também não entrei assim, não. Mas eu percebi, eu preciso desses caras. Cara, entra o Carlos Rosa na vida. Deus mostrou a gente na igreja. Mostrou assim, o que essa família tá faltando? Vai lá. Aí até ele brinca, dá um cartão, mas não conheci ele. Quis negociar com Deus, mas não teve jeito, foi lá. E desde o começo fui cuidado, cara, por homens. Então, mesmo com o afastamento da pandemia, os homens se preocupando, ligando, sabe, orando, me inserindo em várias coisas. Esse dia mesmo, eu encontrei de novo o Carlos Alberto, um guerreiro em oração, que foi da nossa igreja, que está em BH. Cara, que prazer eu voltar a vê-lo. Eu falei para ele, cara, você vê, cara, em 2019 eu entrando na igreja, Deus me coloca os top. Me colocou como um pilar de oração absurdo, e aí ele lembrou, eu estava almoçando com a Aline, com as meninas e com o Júnior. Foi um encontro assim, acabou dando certo. Falou, Gutão, você lembra quando a gente ia lá, 10 horas da noite até as 11, lutando em oração? Falei, cara, lembro, e era maravilhoso. Só que Deus só colocou os top comigo. Falei, Carnão, Deus te usou muito para me ensinar como orar naquela época. Eu não sabia como orar. Sabe aquele jeito, você entra como e termina como? É câmbio, eu desligo e você não sabe. Mas, cara, do jeito da simplicidade dele, como do outro homem, Deus foi mostrando um pouquinho dele através de cada homem. Para mim isso foi essencial. Né? Pastorzão tem uma frase, gosto demais. Não há nenhum poder no isolamento. Não. Não existe um homem que fica mais forte porque anda sozinho. Não tem como. Os homens que andam junto com você, eles não precisam ser a referência perfeita. Eles só precisam estar indo na mesma direção que você quer ir. Exato. Então, eu tenho um grupo de homens, você tem, e nós participamos disso desde que chegamos, e como isso foi importante para o nosso desenvolvimento, ombrear a caminhada com alguém. Porque não é mais sobre você não cair, né? Cara, mas é mais sobre aonde você pode chegar. O que você vai fazer com o tempo, talento, tesouro que Deus te deu? Sim. Que vidas que você vai impactar? Cara, é só olhar ao redor, né? Tipo, olha ao seu redor. Você tá próximo mesmo, de verdade? Como tá sua família? Como tá seu irmão, seu pai, sua mãe, o pessoal da sua empresa? Então, cara, eu entendi isso no meio do caminho. Meu irmão, olha lá para trás, antes de 2019, de tudo que Deus fez, e olha para o que você vive hoje. E compartilha um pouco. O que mudou e, especialmente, como é que você se sente? Como é que você se vê? Cara, que mudou que hoje eu posso ser eu. Não tinha essa identidade. Eu não sabia quem eu era, para onde eu ia. Porque hoje a gente aprendeu isso com o nosso pastor, olha pela história, identidade e destino dos seus filhos, né? Então, a minha história eu sabia, sim, mas eu não sabia quem eu sou, para onde eu vou, né? Hoje eu tenho essa convicção. Então, quando muda essa ideia que a eternidade está dentro da gente, é para onde a gente vai, cara, muda o jeito que você faz as coisas. Não tem como ser do mesmo jeito. Eu não tinha esperança, não tinha expectativa. Cara, eu não conseguia falar com a minha esposa. Eu lembro em 2019, quando a gente senta para recuperar o casamento, ficava assim um do lado do outro. Sabe aquele negócio? Acho que vai chover, né? Você viu ali a traça que passou correndo ali? Nem passa, né? Você só fala por... Não tinha, cara, é um negócio assustador. Aí você fala... Então assim, você fala, cara, peraí, é um novo recomeço. Tem uma nova chance. Sim. Mas não é pelo medo, cara, não posso errar. Não vou cair mais. Você coloca muita ênfase no não, né? Não. Mas, cara, eu queria falar assim, peraí, não é possível que tudo isso que Deus coloca na palavra, você tem uma eternidade passada e vindoura, não é possível que não é para ter um presente extraordinário. Aí eu comecei a pensar, mas como viver esse presente extraordinário? Primeiro eu me encontrando, sendo mais leve e sendo estável. Minha sogra foi usada também, ela não lembra, cara, mas na minha casa antiga ela falou assim, Guto, você vai passar a ter mais estabilidade.
Porque com a Aline é ruim esse alto e baixo. Você pode ser muito bonzinho, mas de repente você cai na ira. Ou aquela ira silenciosa, né? Que você fica lá matando a mulher no coração, na mente, e não tá sendo... você não tá promovendo a sua família. Isso é claro, cara. Você vê pelo ambiente, você vê pelos seus filhos. Você vê, claramente. Se eles estão bem, descontraídos, é porque você está agindo bem ali. Enfim, eu tomei essa decisão em todas as áreas. Lógico que são processos diferentes na empresa, foram processos diferentes de a gente se encontrar, mas também hoje, em 2005, 6 anos depois, eu tenho a clareza lá, que em casa, na empresa, onde for, eu preciso ser um servo. Sim. É lógico, o grande desafio, cara, é lindo ler a Murágape de Deus, paciente, bondoso, não inveja, enfim, tudo espera, tudo crê. Mas viver ele, esse é o grande desafio. Amar a sua esposa como Jesus ama a igreja. Cara, é um outro nível. É outro nível, mas passa sobre isso. Como que eu posso servir? Como que eu posso fazer melhor? Cara, como que eu posso não trazer para essa cena coisas que não vão edificar? Para mim não faz muito sentido mais isso. Antigamente, eu desperdiçava muito tempo. A época que eu mais achava que fazia é o que eu tinha menos resultado. Não tô falando sem resultado financeiro. Não. Cara, era muita dor nas costas, sim, não tinha resultado financeiro, não tinha tempo de qualidade. Chegou uma época que não tinha final de semana, não tinha feriado. Não tinha. Então, cara, como que eu ia ter momentos de qualidade com a família? Hoje, eu tô atento a tudo isso. Não negocio o tempo, você sabe disso. Cara, se eu tô aqui é porque faz sentido. Tudo eu consulto a Deus. Não é criar uma religiosidade. Cara, mas a agenda dele é perfeita. É incrível. Perfeito. Um dia você tá atropelado, mas você tá indo lá pela obra, de repente o cara que ia te receber, ele tá tudo bem, porque ele também atrasou um pouquinho mais, porque Deus arrumou o negócio. Então, cara, hoje é uma perspectiva diferente, porque eu sei que eu tô aqui, mas tem algo muito maior. Sim. Mas eu tô aberto a isso. Eu só tomei uma decisão, cara, eu não quero mais ser desobediente. Bom demais, meu irmão. Uma coisa que eu sei que você é excelente, você é um excelente pai. Sei que é uma área especial da sua vida. Vamos falar um pouco dos meninos? Vamos. Vem esse elogio do você, né? Nós estamos no mesmo barco, né? Eu olho pra você e me inspiro. Cara, os meninos são uma coisa assim... não dá nem pra definir, né? Quando você olha eles, saem da mesma matriz, do mesmo ambiente, são totalmente diferentes, cara. E hoje dá pra ver claramente os talentos que eles têm, como Deus quer usar eles, é uma coisa absurda. O Davi, 10 anos, de uma inteligência, cara, é um mini adulto, né? Sofre até como adulto, sabe? Tem dor na costa de adulto. É um mini alininho, é um negócio complexo, tem algumas camadas ali. Mas é um cara que, mano, tem um coração assim, é um negócio lindo. O Luca, eu vou até focar um pouco mais no Luca, que conta um pouco dessa história. Ele veio no meio do furacão, cara. Tá. Mas o Luca é um cara que acorda sorrindo e dorme sorrindo. É um negócio absurdo, é pura alegria. Você pode estar no pior dos dias, se ele vier pro seu lado assim... O Davi com os talentos dele de tecnologia, agora se identificando no basquete, o Luca futebol e arte, totalmente diferente. Mas eu queria falar um pouco desse processo do Luca. Quando tudo desandou, lógico, meus pecados foram todos que os homens têm, né? Não queria repetir o que vinha do meu pai, do meu avô, do meu tio, mas repeti. Tinha colocado na minha cabeça que falei assim, não vou fazer isso porque eu julguei meu pai. É uma época que eu não quis ele de volta para a família. Fui o último a aceitá-lo de volta e falei, nunca vou fazer isso. Fiz talvez 10 vezes pior. Mas nunca entendi isso, né? Depois eu vim entender cadeia de iniquidade, questão geracional, enfim. Mas o Luca vem na gravidez dele, na segunda gravidez, a gente já vinha mal, muito mal. Tanto é que é clássico, cara. Tem uma foto, tava eu e a Aline na Disney, cara. Cara, imagina assim, um fundo lindo e 2 pessoas arrasadas, acabadas. Tristeza nítida. Eu gordão, assim, ó. E a Aline, cara, numa tristeza, um olhar perdido. E a Disney lá de fundo. Estava perdidinho. Ela estava grávida. Foi a pior fase que nós tivemos. Ele veio num momento totalmente conturbado. Cara, mas Deus traz a pessoa mais feliz, mais alegre do mundo. Então, o que eu quero dizer, por exemplo, se fosse colocar tudo isso, esses ingredientes numa equação, era para vir um menino machucado, triste, inseguro, com tantas coisas lá. Mas não, Deus nos dá
esse menino totalmente alegre. Mas teve um fato que eu achei que só tivesse acontecido comigo, mas esses dias eu ouvi um testemunho. O cara também não lembra do primeiro ano. Não lembra, não participou do nascimento da filha. Nós ouvimos isso, sem expor nomes aqui. Eu não lembro o primeiro ano do Luca. Não lembro. Mas, poxa, mas você não lembra? Eu tava tão perdido nos meus pecados, cara. Não lembro, mas hoje eu falo assim, não como um lamentar, sabe? Sim. Porque a gente já viveu esses próximos 6 anos dele com tanta intensidade, creio que a gente vai ver todos os próximos muito mais. Como você não pode lembrar? A gente estava ali, todo mundo junto, sabe? Eu nunca deixei de ser um bom pai, sempre fui presente, esse papel eu sempre fiz bem, nunca deixei de trabalhar, mas simplesmente se apagou da minha memória. Uhum. Talvez seja até um processo de Deus, porque a gente está tão machucado na época que isso não vai nos ajudar, talvez, a passar para a próxima fase. Tá? Sabe, sim, Deus foi lá e falou, deixa eu dar uma amenizadinha aqui. Cara, foi difícil, porque eu lembro que na própria pandemia, depois ali, eu ia no clube com os meninos, cara, eu entrava na piscina com eles, era a água da piscina e mais meu choro que juntava, que era muita dor, cara. Porque eu tentava e nada mudava. Sim. E o cara, o que estão fazendo errado? Se conhecer Cristo, se fui batizado, se fiz o fato, sabe? Se eu fiz, Sim. é um protocolar, né? Se, por que não? Mas faltava entregar muita coisa ainda, né? Muitas arinhas ali, pecadinho pessoal, domesticadinho, não tinha entregue. Sim. Não tinha entregue. Então, foi um pouco disso aí. Mas hoje com os meninos a gente vive intencionalmente momentos de qualidade. O Davi foi exposto à oração e intercessão, cara, ele se identificou muito. Hoje a gente ora junto. Hoje, quando a coisa começa a desandar, eles já são esse para-raio, assim, para-raio não, um alerta. Papai, tá meio desequilibrado. Como vemos pessoas, sabe, o coração deles é de servir. Então, cara, isso me deixa muito alegre, porque eu tenho certeza, a partir daquele dia, quando eu me posicionei, quebrando a cadeia de iniquidade, falando, aqui não mais, não vai tripudiar. Porque eu abri essa porta, né? Eu escancarei essa porta da minha casa. Sim. E fiz isso, coloquei o mal lá dentro de casa. Mas... E depois limpou a casa. E também limpei. E falei, nunca mais. Então os meninos, eles sabem disso. Eles veem a minha entrega. Uhum. Cara, genuína. Eu não consigo não viver um evangelho, eu não consigo não caminhar com os homens. Eu não consigo estar no horário comercial, você sabe disso, e não falar de Deus. Não deixar de viver Cristo ali, não tem como. Não existe essa segmentação, né? Cara, não. Eu só falo sobre Deus na igreja, no trabalho eu só falo de trabalho. Eu sei que assim, lógico que tem áreas ainda de luta, muita luta, sim, de alinhamento, seja pessoal, profissional, que eu estou buscando sempre me aperfeiçoar. Talvez além de não entregue o melhor naquele papel que Deus fez. Uhum. Mas hoje eu tenho muito claro esses papéis. Eu tenho muito claro que eu não posso, não tenho esse direito de chegar em casa e descarregar alguma coisa que aconteceu do trabalho, uhum, com o papel de pai ou com o papel de esposo. Eu não tenho o direito de chegar em casa, eu aprendi isso com você, e deixar de dar um tempo de qualidade para os meninos. Porque não é justo, cara. É tudo que eles querem naquele momento. Não adianta estar ali com a cara no celular, pensando em outra coisa. Então eu aprendi a fazer isso. E tenho aprendido muito, aproveitar cada momento. E é interessante, é um negócio absurdo. Você vê quantas coisas a gente tem feito no horário comercial. Muitas. Quem olha de fora fala, como que é possível? Ministério, família. Posso falar? É porque sobra mais tempo. É o que eu estou mais fazendo e sobra mais tempo. Me explica, como que é isso? Não fecha a conta. Não fecha. Porque não é mais do meu jeito. Sim, o favor de Deus está sobre você, meu irmão. Eu sei disso. Gutão, como é que você se sente hoje, irmão? Diante de tudo isso? Como é que você se vê? Primeiro com uma responsabilidade grande, né? Na época eu não sabia, era mais fácil. Eu falo assim, esse dia eu brinquei, Senhor, você já sabe meu coração. Uma amiga chegou, aí eu falei pra ela assim, tá muito difícil, eu acho que eu vou largar Jesus, porque não é fácil não. Ela ficou brava, cara. Falou, você não vai fazer isso? Eu tô brincando. Não é fácil servir Jesus, mas é a melhor coisa do mundo. Eu vejo como uma responsabilidade, mas essa mesma responsabilidade é o que me impulsiona. Sim. Cara, eu lembro do pastor Domingos, lá no começo da caminhada, eu tá sentado com ele fala do peso de uma alma perdida. O peso de uma alma perdida, para ele,
Quando ele for lá no céu e você tem que prestar conta. Então, cara, eu só penso nisso hoje. E a gente tem vivido coisas assim simples, né? Mas transformadoras. Às vezes é um cara precisando de uma palavra, de um tempo, de um encorajamento, de uma oportunidade. Então, eu não posso negligenciar isso. Eu não Sim. posso estar distraído com outras coisas do mundo De acordo. e deixar de fazer aquilo que ele quer. Agora, o grande desafio é assim, né, tá? Com tantas vozes no mundo, com tanta agenda, com tanta informação. Fazer o quê? Qual que é a prioridade? Uhum. Por onde eu vou primeiro? Sim. Então, quando aumenta essa responsabilidade, é sobre isso também, sobre a escolha do seu tempo que você vai fazer, do seu conhecimento, onde você vai colocar, do seu dinheiro, do seu tesouro que Deus te deu, onde você vai colocar? Quem você abençoar? É o projeto pessoal agora? É na empresa? Então, só que assim, eu sei que é um caminhar leve. Sim. Vai ter aflições, lógico, Jesus falou isso, mas não é para ter confusão. Sim. O que mais me pegava era a confusão, era a mente confusa, não organizada. Não conseguia organizar um pensamento, sabe? Não conseguia ver que a gente está caminhando para frente, não sei, para frente ou para trás. Hoje você tem um alvo, sabe? Então, é realmente ter um porquê da vida. Antigamente tinha uma vida, sabe? E vai passando, né? Sim. Pô, mas legal, você viu? Ficamos ali, legal. Ó, fizemos aquilo, legal, mas por quê? Uhum. Por qual Sim. motivo? Hoje existe um propósito claro, Ah. uma missão na qual faz sentido se dedicar. Meu irmão, se esse vídeo, ali ó, se esse vídeo chegasse para um cara, ele vai chegar. Amém. Para esse cara que tá sozinho na casa dele, passando por um momento de luta. E o fato dele chegar num vídeo como esse é porque ele tá buscando uma resposta. Diante de tudo que você compartilhou aqui, que você viveu, tudo que Deus permitiu que você construísse, as dificuldades que Ele te permitiu vencer, o que você diria para um cara nessa situação? Homem, não tenta resolver tudo de uma vez. Seu passado não te define. Não negligencie as oportunidades que aparecem. No meu caso, foi uma oportunidade, não foram várias oportunidades. Eu simplesmente entrei de cabeça. Quando eu tentei fazer do meu jeito, não foi o melhor jeito. Você vai entender no meio do processo que Deus tem um plano perfeito. Mas na nossa limitação humana, de tempo, espaço, não encaixa isso. Não encaixa. Então, toma uma única atitude. Permita-se a viver uma experiência, uma única. Seja encontrando contato comigo, com o Alan, seja sendo impactado por o próximo vídeo aí que seja uma palavra, seja abrindo sua Bíblia daqui a pouco e Deus vai te tocar numa palavra onde você fala, cara, é isso que eu preciso. Seja entrando numa igreja perto da sua casa, onde você estiver, mas se permita fazer uma coisa. Não acha que você tem todas as respostas. Basta olhar ao redor. Tá bom? Tá do jeito que você gostaria? Os em volta sua tão felizes? Se não estão, tá errado. Então assim, permita-se fazer um movimento. O resto Deus vai fazer. Amém. Foi assim com o Guto, foi assim comigo, vai ser assim com você. Os erros que você cometeu não são a sua identidade. As dificuldades que você está enfrentando hoje não são a sua identidade. Deus tem saída para você. Levanta sua mão. Deus pode fazer. Conta com a gente. Se precisar, você escreve aqui, chama. Nós não estamos fazendo isso aqui só para que o vídeo seja assistido. Nós estamos dedicados a essa missão. E eu tenho certeza que tem homens aí perto de você que também estão. Então, não fique sozinho. Levante a sua mão. Deus pode transformar a sua história como transformou a nossa. Amém. Meu irmão, Prazer. obrigado, viu? Uma honra. Sempre. Deus te abençoe. Tamo Amém, junto. amém.